Olá, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais uma tiragem aqui no nosso canal Mordente Tarô. Meu nome é Márcio e o nosso tema hoje vai ser Pensa Muito em Mim. Vamos tentar descobrir se essa pessoa perde aí um tempo da vida dela pensando na gente, tá? Para hoje eu trouxe duas opções. Opção número 1, Madrepérola, Rainha. E a opção número 2, a Turquesa. Então parem, respirem fundo, vejam qual a pedra chama mais atenção de vocês, qual a pedra parece querer falar mais com vocês, tá? Sugestões de tema podem deixar aí nos comentários, que eu estou sempre pegando, sempre trazendo. E quem tiver interesse numa consulta particular, somente na sua energia, meu WhatsApp está no descritivo do vídeo. É só mandar uma mensagem que eu passo as informações necessárias. E vamos lá tentar descobrir se essa pessoa pensa na gente. Opção número 1, Madrepérola Rainha. Opção número 2, Turquesa. Parem, respirem fundo, façam essa escolha sem pressa, tá, gente? Porque afinal de contas é daqui que vocês vão receber a resposta de vocês. Então vamos lá. Para o vídeo não ficar muito longo, eu vou dar andamento nele. Quem não conseguiu se conectar, dê uma pausa e faça a escolha com tranquilidade. Não esqueçam de fazer as adaptações para a realidade de cada um. Afinal de contas, essa é uma tiragem coletiva, tá bom? Então vamos lá. Para quem já conseguiu se conectar e escolheu a Madrepérola Rainha. Ele ou ela pensa muito em mim? Para quem se conectou com a Madrepérola Rainha. Ele ou ela pensa muito em mim? Para quem se conectou com a Madrepérola Rainha. Ele ou ela pensa muito em mim? Para quem se conectou com a Madrepérola Rainha. Mostra pra gente. Ele ou ela pensa muito em mim? Para quem se conectou com a Madrepérola Rainha. Cortando em 3, deck do meio, nós temos a carta do Papa. O Papa no sim ou não é uma carta que nos responde afirmativamente. Só que o Papa também é uma carta que fala muito de crenças limitantes. Ou seja, essa pessoa pode ter dentro dela uma série de crenças limitantes aí com relação a esses pensamentos, né? Que poderia ser o quê? Uma diferença de idade, uma diferença cultural, uma diferença econômica, pessoas do mesmo gênero, uma distância geográfica, enfim, tragam para a realidade de vocês. O Padre nos responde afirmativamente, mas o Papa fala que tem crenças limitantes aqui que dificultam muitas vezes o caminhar da situação, tá bom? Desculpe, vamos ver o que mais o tarô nos fala a respeito da situação. Ele ou ela pensa muito em mim? Para quem se conectou com a Madrepérola Rainha. Ele ou ela pensa muito em mim? Para quem se conectou com a Madrepérola Rainha. Ele ou ela pensa muito em mim? Para quem se conectou com a Madrepérola Rainha. Ele ou ela pensa muito em mim? Para quem se conectou com a Madrepérola Rainha. Mostra pra gente. Ele ou ela pensa muito em mim? Para quem se conectou com a Madrepérola Rainha. Cortando em 3, deck do meio, nós temos Justiça, 3 de espadas, Rei de espadas, 3 de copas, 8 de ouros, Mundo, e a carta do corte é um Rei de paus. Gente, essa pessoa ela pensa muito em vocês, sim. Ela é muito racional, né? Ela é muito prática, ela tenta ser muito objetiva, porque ela vem como um Rei de espadas, mas ela pensa em vocês com muita paixão, muito desejo, muito tesão, muita intensidade, porque a carta do corte é um Rei de paus. Ou seja, uma pessoa que tenta lidar com a situação racionalmente falando, porque isso é a essência dela. Como ela vem como um Rei de espadas, ou seja, é uma pessoa racional. Então ela tenta lidar com a situação racionalmente falando. Só que a paixão aqui pega, ela acaba usando muito esse lado emocional, né, do Rei de paus para pensar em vocês. Só que aqui deve existir muito caso de triângulo, porque a gente tem um Papa que abre o jogo.
E o Papa é uma carta que fala muito de crenças limitantes. Eu começo o jogo com a justiça e eu tenho um 3 de copas aqui. Então aqui deve ter muito caso de triângulo. Ou seja, a pessoa muitas vezes não aceita muito esta situação dela mesmo. Ai, mas foi ele que procurou, foi ele que deu em cima de mim, pode até ser. Mas a pessoa não aceita muito um envolvimento extraconjugal. Mas quando eu me refiro a um envolvimento, não é um envolvimento físico, é um envolvimento emocional. Porque provavelmente é uma pessoa que não era fiel, né? Isso nos casos de triângulo, tá, gente? Provavelmente era uma pessoa que não era fiel no relacionamento, mas ela se achava fiel porque ela era fiel emocionalmente falando. E agora, pelo jeito, o negócio aqui deu uma invertida, né? Não está sendo fiel em termos de sentimento. Então, isso acaba gerando na pessoa um desconforto, e esse desconforto acaba trazendo muita dor também, porque olha aqui o 3 de espadas no jogo. O 3 de espadas é a carta do coração ferido, é a carta do coração machucado, tá? Nos casos de triângulo, depois vou fazer a interpretação para quem não é triângulo, tá, gente? Nos casos de triângulo, essa situação pode mudar o rumo dela, mas isso demoraria. Não tenham a ilusão de que isso, nos casos de triângulo, se resolveria rapidamente. Porque a gente tem aqui um 8 de ouros, né? O 8 de ouros é a carta mais lenta do tarô. Para vocês conseguirem abrir um novo ciclo, uma nova fase, uma nova história na vida de vocês, muita água vai correr por baixo dessa ponte ainda. Tá? Nos casos de não triângulo, a gente começa o jogo com um papa. Pode existir aí crenças limitantes, sim, que pode ser diferença de idade, diferença cultural, diferença econômica, pessoas do mesmo gênero, traga ali para a realidade de vocês. Vocês também lidam com uma pessoa que é muito racional, muito prática, muito objetiva. E muitas vezes até sofre um pouco por toda essa racionalidade que ela tem. Porque o 3 de espadas é uma carta de sofrimento, né? Só que a gente tem justiça e rei de espadas, ou seja, uma pessoa que lida, ou pelo menos procura lidar com as situações, sempre de uma forma muito racional. E o rei de espadas ele tem uma característica. De todos os reis, é o rei que procura ser o rei mais justo. Mas o rei mais justo diante daquilo que ele acredita como sendo justo. Muitas vezes a gente pode nem concordar, mas para a pessoa ela está agindo da forma mais correta que ela poderia, tá? Então acaba trazendo sim dor e sofrimento para essa pessoa pela própria racionalidade dela. Em seguida desse rei de espadas que fala de toda essa racionalidade que essa criatura tem diante da situação, eu tenho um 3 de copas. E o 3 de copas, gente, não é uma carta que fala única e exclusivamente de triângulo. O 3 de copas é uma carta que fala de emoção. O 3 de copas fala de amor. O 3 de copas fala de encontros íntimos. Então o 3 de copas é aquela mão suada, é aquela perna tremendo, é aquele frio na barriga, quando a gente sabe que vai encontrar a pessoa. Então a gente percebe aqui a existência de sentimento. Existe emoção envolvida, existe sentimento envolvido, só que muitos aqui não têm condições também de ofertar estabilidade e solidez. Muitos podem ter problemas financeiros, muitos podem ainda estar tentando fazer a vida ou tentando ali conquistar alguma coisa, fazer ali a estrutura dele, tá? Então muitos ainda estão trabalhando por uma melhora de situação. A partir daí poderia ofertar algo, mas muitos estão muito focados em outras áreas da vida deles, tá? Então pode ser aberto um novo ciclo, pode ser aberto uma nova fase? Pode sim, porém mais adiante. Primeiro a pessoa tem que resolver algumas questões, aí, algumas situações na vida dela para depois ela poder se abrir para uma outra situação. Mas aqui pensa sim muito em vocês, pensa com muita paixão, muito desejo, muito tesão, muita vontade e ao mesmo tempo pensa de uma forma mais fria, de uma forma mais racional, de uma forma mais ponderada. Porque a gente vem aqui com uma mistura entre rei de espadas, que seria a ponderação e a racionalidade, e um rei de paus, que seria a paixão, o desejo, a vontade, a intensidade. Mas tem muitas crenças limitantes aí que dificultam o caminhar das coisas, que atrapalham um pouco
o desenrolar da situação, mas que com certeza pensa muito em vocês, pensa sim, tá bom? Gostou? Deixe o seu like, compartilhem o vídeo. Quem não é inscrito no canal, se puder se inscrever, agradeço. Sugestões de tema podem deixar aí nos comentários, que eu estou sempre pegando, sempre trazendo. E quem tiver interesse numa consulta particular, somente na sua energia, meu WhatsApp está no descritivo do vídeo. É só mandar uma mensagem que eu passo as informações necessárias. Vamos ver agora para quem se conectou com a segunda opção, a turquesa. Vamos lá? Ele ou ela pensa muito em mim? Para quem se conectou com a turquesa. Ele ou ela pensa muito em mim? Para quem se conectou com a turquesa. Ele ou ela pensa muito em mim? Para quem se conectou com a turquesa. Ele ou ela pensa muito em mim? Para quem se conectou com a turquesa. Cortando em 3, deck do meio veio o diabo. Posse, obsessão, ciúmes, traição. Vocês provavelmente pensam muito nessa pessoa, porque essa pessoa puxa o pensamento de vocês. O diabo é uma energia que fala da gente pensar tanto na pessoa, que geralmente a pessoa é a última coisa que a gente pensa antes de dormir e a primeira ao acordar. O diabo é posse, é obsessão, é ciúmes, é traição, é a gente preso, amarrado, agarrado numa situação, não conseguindo se libertar, não conseguindo pensar diferentemente também, tá? Por essa carta, pensa e pensa obcecadamente em vocês. Vamos ver com as demais cartas. Volto a falar, muitas de vocês pensam muito nessa pessoa porque essa pessoa puxa o pensamento de vocês. Porque quando alguém começa a pensar na gente, ela acaba puxando nossos pensamentos. Aí a pessoa para, mas aí a gente continuou pensando. Então a gente puxa de novo o pensamento da pessoa. Aí a gente para, só que a pessoa continua pensando e puxa. E fica nesse vai e vem, gente, o dia inteiro, tá? Isso é típico da energia do diabo. Seria muito interessante aqui fazer o Salmo 91, porque muitas falam, ai que bom, tá pensando em mim, né? Não é bom não. Com essa energia não é boa. Porque como a energia do diabo ela é muito densa, ela faz com que as outras energias não fluam. Então energias mais sutis, como por exemplo a do amor, deixa de circular. Então aqui seria interessante Salmo 91 para tentar quebrar essa energia e as coisas poderem fluir mais facilmente aí entre vocês, tá bom? Vamos ver agora o que o tarô nos fala mais a respeito da situação. Pausa pro espirro. Vamos lá. Ele ou ela pensa muito em mim? Para quem se conectou com a turquesa. Ele ou ela pensa muito em mim? Para quem se conectou com a turquesa. Ele ou ela pensa muito em mim? Para quem se conectou com a turquesa. Ele ou ela pensa muito em mim? Para quem se conectou com a turquesa. Mostra pra gente. Ele ou ela pensa muito em mim? Para quem se conectou com a turquesa. Embaralhado. Ele ou ela pensa muito em mim? Para quem se conectou com a turquesa. Cortando em 3, deck do meio, nós temos 10 de ouros, 5 de copas, imperatriz, rainha de paus, rei de copas, pajem de copas e a carta do corte é um 7 de paus. Pensa e pensa absurdamente, volto a repetir isso, tá? Essa pessoa ela tenta se segurar, ela tenta se conter, né? Porque a carta do corte é um 7 de paus. E o 7 de paus a gente tentando manter as nossas emoções sob controle. Eu falo que o 7 de paus é aquela carta que a gente tenta dosar as nossas emoções, né? Como homeopatia, um pouquinho ao dia. Mas o 7 de paus é a gente tentando se permitir sentir de acordo com a nossa vontade. Hoje eu me permito sentir um pouquinho, amanhã eu me permito sentir mais um pouquinho, depois de amanhã mais um pouquinho. Então a gente tenta ali ter um certo controle
das nossas emoções. Mas aqui pensa absurdamente, tanto que a gente começa com um 10 de ouros. O 10 de ouros, gente, é uma carta que fala muito de estabilidade e solidez. Mas é uma carta que fala da pessoa se sentindo extremamente bem junto da gente. Eu costumo falar que o 10 de ouros é a carta do lar. Por que a carta do lar? Porque existe diferença entre casa e lar. Casa é o lugar que a gente volta depois do nosso dia de trabalho. Mas lar é o lugar ou a pessoa que quando a gente está junto a gente se sente bem, se sente completo, se sente feliz, se sente realizado, se sente confortável na situação. E essa pessoa tem essa sensação junto de vocês. Só que ao mesmo tempo ela está lamentando alguma coisa que aconteceu aqui. Porque ao lado do 10 de ouros eu tenho um 5 de copas. E o 5 de copas é a carta do chorar sobre o leite derramado. Então pode ter acontecido aqui alguma briga, algum desentendimento, alguma situação aí que trouxe um certo desconforto e essa pessoa está lamentando esse acontecimento, a pessoa está lamentando esse ocorrido, tá? Lembre-se que o 5 de copas é sempre a gente lamentando alguma coisa, porém tendo a existência de sentimento envolvido, porque o 5 de copas é uma carta de copas, e copas fala de emoção. Então é uma lamentação porque existe sentimento e emoção aqui também em jogo, tá? Em seguida eu tenho a carta da Imperatriz. E a Imperatriz fala muito da forma com que essa pessoa enxerga vocês. Essa pessoa enxerga vocês como alguém para se ter na vida, para se levar para a vida, para se constituir algo sério, algo sólido, algo estável, algo verdadeiro, porque a Imperatriz é a companheira de vida, né? Então o fato de pensar muito em vocês também se deve ao fato de como enxerga vocês. Se eu vejo uma pessoa como sendo a pessoa certa para mim, uma companheira de vida, alguém para eu ter meus filhos ou constituir uma família, é óbvio que eu vou pensar muito nela, né? Ou nele. Então a gente percebe que essa pessoa, ela pensa muito em vocês porque ela coloca vocês num patamar também elevado. Aí as pessoas podem falar assim, mas se me coloca nesse patamar elevado, por que me despreza, por que me dá uns perdidos, por que não procura, por que está afastado? Porque essa pessoa vem como o rei de copas, tá? O rei que mais ama, mas o rei que mais medo tem de amar. E em seguida dessa Imperatriz eu tenho uma rainha de paus. Vocês também, pelo menos a grande maioria, não deve ser muito fácil de lidar não, né? Porque a rainha de paus, gente, com uma imperatriz ainda, ela é dona do próprio nariz, né? Porque a rainha de paus é paixão, é desejo, é vontade, é intensidade, ela vai, faz e acontece. É uma rainha de paus como imperatriz, ela manda prender e manda soltar. Ou seja, vocês não são muito ali também de ficar recebendo ordens. Vocês não são muito ali de ficar esperando a pessoa decidir alguma coisa. Vocês, a grande maioria, pelo menos aqui, assume ou tenta assumir o controle da situação, tenta conduzir essa situação da forma e do jeito que acredita que deva ser conduzido, tá? Só que vocês lidam com uma pessoa que vem como um rei de copas. O rei que mais ama, mas o rei que mais medo tem de amar. O rei de copas, ele é o rei que mais ama, mas é o rei que mais medo tem, porque é uma pessoa que geralmente já sofreu muito por amor. O rei de copas geralmente é marcado por pessoas que sofreram muito por amor. E tanto que a gente tem aquele ditado, né? Gato escaldado tem medo de água fria. Porque a pessoa muitas vezes já tomou tanta paulada na vida que tem medo de se envolver novamente. Outro dia, numa rede social, eu li uma frase que eu achei perfeita, que fala o seguinte, já até comentei isso aqui com vocês. A gente encontra tantas pessoas erradas pelo nosso caminho que quando a gente encontra a certa, muitas vezes o errado somos nós. Porque a gente já passou por tantas situações que não foram agradáveis, que não foram satisfatórias, que quando a gente encontra uma situação que a gente poderia ser feliz, a gente não se permite viver, a gente não se abre para essa situação. Então, a gente percebe que é uma pessoa que tem muito medo de se envolver, é uma pessoa que tem muito medo de se abrir. Mas aqui existe chance aí, pelo menos de uma comunicação, de uma mensagem vindo, de uma mensagem aí aparecendo. Porque a gente tem em seguida um pajem de copas, o pajem do amor, né?
Todo pajem é um mensageiro, todo pajem é um comunicador, então existe chance aqui para muitas de vocês de receber uma mensagem, receber um contato, alguma coisa do gênero. Mas lembrem-se que a carta do corte é um 7 de paus, essa pessoa ela tenta se segurar, ela tenta manter ali um certo domínio, um certo controle em cima de tudo aquilo que ela sente, né? Ela simplesmente não deixa acontecer, ela tenta ali ter um certo controle da situação. Só que vem aqui para muitas, pode vir mensagem, pode vir uma procura, um convite, alguma coisa assim, mas lembre-se que é um pajem, ou seja, uma coisa ainda mais imatura, que tem ainda muito a crescer, que tem ainda muito a evoluir também, tá? Mas respondendo a pergunta, ele ou ela pensa muito em mim? Pensa e pensa muito, que a gente abriu com o diabo. Só que ao mesmo tempo que essa pessoa pensa num monte de coisa positiva, ela pensa num monte de coisa negativa. Então tem que quebrar essa energia para que as coisas possam acontecer mais facilmente entre vocês. Fazia tempo que o diabo não saía. Então procurem fazer Salmo 91. Uma vez ao dia, não importa o horário, pode ser de manhã, pode ser à tarde, pode ser à noite, o horário que vocês quiserem, tá? Uma vez ao dia é o suficiente. Procurem fazer e colocando o nome de vocês e o da pessoa antes do Salmo. Quem não quiser ler, no canal eu tenho um vídeo com o Salmo 91. Pode ouvir o vídeo, tá? Pode ouvir o vídeo não, pode assistir o vídeo, tá bom? Que dá o mesmo efeito. Mas procurem fazer diariamente, no mínimo por uns 42 dias. Tem que tentar quebrar essa energia para que as coisas aqui possam se desenrolar mais facilmente entre vocês, tá bom? Gostou? Deixe o seu like, compartilhem o vídeo. Quem não é inscrito no canal, se puder se inscrever, agradeço. Sugestões de tema podem deixar aí nos comentários, que eu estou sempre pegando, sempre trazendo. E quem tiver interesse numa consulta particular, somente na sua energia, meu WhatsApp está no descritivo do vídeo. É só mandar uma mensagem que eu passo as informações necessárias. Gente, espero que vocês tenham gostado, espero ter conseguido ajudar vocês de alguma forma. Muito obrigado, fiquem com Deus, uma boa sorte e até uma próxima. Tchau, tchau.